passado, em dezembro, tempo de Natal, Advento, Natal, nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, depois festa de Reis, os Reis Magos, que vão visitar o Menino Deus, são guiados pela estrela, tempo da Epifania. Depois desse tempo do nascimento de nosso Senhor, da vinda dos Magos, dos Reis, começamos já o tempo da Quaresma, 70ª, 60ª Quaresma, 40 dias de preparação para a Semana Santa. Nosso Senhor jejuou 40 dias e 40 noites no deserto e ali foi tentado pelo demônio. E, segundo essa tradição, também os católicos, durante a Quaresma, passam também 40 dias jejuando. Já passamos por tudo isso, por todos esses tempos, tempo da Quaresma. Depois, Semana Santa, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Até pouco tempo estávamos ainda no tempo da Páscoa. Nosso Senhor ressuscitou, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o demônio, ressuscitou. Todos os seus inimigos acreditaram que nosso Senhor estava morto. Matamos aí esse homem. E depois aparece nosso Senhor ressuscitado, dizendo: não, eu sou Deus, Deus e homem verdadeiro. Vocês não podem me matar. Enquanto o homem sim morre em nosso Senhor, mas enquanto Deus não morre. Por isso que nosso Senhor ressuscita ao terceiro dia. E que grande alegria para todos, não? Os discípulos não acreditaram, os 11, não os 12. Judas, o traidor, já tinha entregue nosso Senhor aos seus inimigos, depois se arrependeu e foi se enforcar e se condenou, o traidor. Ficaram 11, e os 11 estavam todos apavorados, com medo, e agora morreu o Mestre. Não acreditaram que nosso Senhor tinha ressuscitado. Depois nosso Senhor ainda passa 40 dias, depois de ressuscitar, ainda passa 40 dias com os discípulos, instruindo, ensinando o que eles tinham que fazer, como fundar a igreja, como ir por todo mundo, pregar, anunciar o Evangelho, a sua doutrina, o reino de Deus no mundo. São Tomé também não acreditou. Nosso Senhor entra, atravessa a parede com seu corpo glorioso, passa pelas paredes e entra lá na sala onde estavam reunidos os 11 e diz: Tomé, por que duvidastes? Toca, põe a mão aqui nas chagas. Agora você acredita? Põe a mão no meu lado aberto. E São Tomé se converte ali. E nosso Senhor diz: feliz daqueles que acreditaram sem ter visto, só pela fé acreditaram. E Tomé só acreditou porque viu. E nós somos assim também. Como eu disse no começo da Santa Missa, né? Muitos aí vivem como se Deus não existisse, não acreditam em nada. Mas cuidado, nosso Senhor pode aparecer para vocês, né? Assim como apareceu para Tomé e para Saulo também. São Paulo perseguia os cristãos, perseguia os católicos, perseguia a igreja de Deus, matava os católicos, São Paulo. E nosso Senhor derruba São Paulo do cavalo. E ele fica cego. Só depois que nosso Senhor recupera a visão de Saulo e ele se converte e vira um dos maiores apóstolos. São Pedro e São Paulo, os dois grandes apóstolos. Nosso Senhor escolheu a Pedro para ser o primeiro Papa e fundador da Igreja, e São Paulo também foi quem auxiliou. Viajou aí, pregando, anunciando o Evangelho, fazendo grandes milagres. Depois vem o tempo da ascensão do Senhor. Nosso Senhor passa 40 dias com os apóstolos, ressuscitado, vivo. Foi um escândalo. As pessoas diziam: nossa, aquele homem ali não foi aquele que semana passada foi crucificado e morto e já está aqui? Esse daí tem poder, é Deus. E muitos, milhares de pessoas se converteram com a ressurreição de nosso Senhor. E na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, diz que não somente Jesus ressuscitou, mas muitos justos também ressuscitaram.
E nosso Senhor, depois que cumpriu a sua missão, subiu aos céus. Semana passada foi a festa da Ascensão do Senhor. Nosso Senhor subiu ao céu e está à direita de Deus Padre no céu. E depois os apóstolos tiveram que dar continuidade a essa missão de fundar a igreja em todas as partes do mundo. Por isso que a Igreja Católica é a única verdadeira e todas as outras são falsas e invenções do demônio. Nosso Senhor Jesus Cristo não fundou a Universal do Reino de Deus, não fundou Deus é Amor, não fundou a Assembleia de Deus. Quem fundou isso foi o diabo, não foi Deus. E as pessoas têm que entender isso. Jesus Cristo fundou, com os seus apóstolos, a Igreja Católica. A nossa igreja tem 2000 anos. Essas seitas aí, que eu falei, tem 100, 200 anos, 300 anos, que foi o homem que inventou para ganhar dinheiro. Essas seitas aí são meios de vida. E os católicos aí, abandonando Nosso Senhor, a verdadeira igreja de 2000 anos, para seguir essas seitas fundadas pelo homem, inspirados pelo demônio. Então, queridos fiéis, temos que ter noção dessas coisas, senão vamos nos perder. Fora espiritismo, aí, bruxaria, né? Que as pessoas vão aí se iludir aí com o diabo. O demônio, ele oferece algumas curas aí, coisas aqui do mundo, dinheiro, felicidades aqui, vida boa aqui nesse mundo. Agora, depois, quando se morre, vai para o inferno. Perde a alma. As pessoas vendem a alma para o diabo em troca de dinheiro e riquezas. Vão para essas falsas religiões e dão as costas a Nosso Senhor por uma falta de fé. Temos que observar essas coisas. E Nosso Senhor, antes de subir aos céus, disse: enviarei o Espírito Santo para confirmar a pregação dos apóstolos. Os apóstolos não estavam confirmados. E daí vem o sacramento também da confirmação, para confirmar nas nossas almas os dons do Espírito Santo. Por isso que a maioria das pessoas não persevera nesse combate, porque não tem a confirmação, não tem o sacramento da confirmação, a crisma. Não podem perseverar. São importantíssimos esses sacramentos. Nosso Senhor disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo, o Paráclito. Aí ele vai consolar as vossas almas e vai confirmar nas vossas almas tudo isso que eu estou ensinando. E depois, quando estavam reunidos ali no cenáculo, veio o Espírito Santo como que línguas de fogo caindo do céu sobre eles. E ali eles começaram a pregar e a ensinar. Dizem que São Pedro, está na Bíblia, São Pedro, durante o Pentecostes, começa a pregar, a anunciar a doutrina de Nosso Senhor, e numa pregação converte mais de 5.000 pessoas. Numa pregação. E depois os apóstolos todos viajaram o mundo inteiro pregando e convertendo. O mundo inteiro passou a ser católico. Todo mundo era católico. Não existia outra falsa religião. Isso é coisa de alguns anos atrás. Todo mundo era católico. Os apóstolos evangelizaram o mundo inteiro. E não somente com a pregação, mas também com milagres. Por isso que a Igreja Católica foi confirmada como uma igreja verdadeira, porque é a única que tem milagres impressionantes. Os apóstolos ressuscitavam mortos, curavam aleijados, faziam cego enxergar, tudo. O que fazia, expulsava os demônios, tudo isso faziam os bispos católicos. Então ficou confirmada, essa é a verdadeira igreja, só pode ser de Deus. E a Igreja Católica cresceu no mundo inteiro. Todos os países, todos os lugares do mundo têm Igreja Católica. Não tem essas seitas protestantes aí, mas a Igreja Católica tem no mundo inteiro. E é a que foi mais perseguida e atacada e caluniada, e é até hoje, pelos seus inimigos. O ódio que tem Satanás não acaba nunca. Ela continua. Ela pode diminuir, se reduzir, como diz Santo Atanásio, nas crises, nas heresias, nas perseguições. A igreja pode ser reduzida, mas nunca conseguirão destruir a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos fiéis, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que ilumine a nossa alma, que ilumine a nossa inteligência com o dom de sabedoria e de entendimento. Os católicos têm que ser instruídos hoje, não podem ser aí andar com idiotas aí perdidos, tontos, cegos.
passa no mundo. E vão vir crises mais graves ainda, perseguições ainda piores. Inclusive perseguições físicas. Hoje já é uma perseguição moral. Criticam, falam mal, não sei o que, porque você vai assim, você está excomungado, está fora da igreja, não sei o que. Com todo tipo de história mentira. Como que alguém pode ser excomungado porque quer ser católico? E só uma pessoa tonta que vai acreditar nisso? Cega ou vaidosa? Quem já viu a pessoa que quer ser católico vai estar excomungado, vai estar fora da igreja? Quem está fora da igreja é quem não quer ser católico, quem não quer dar testemunho de ser católico, quem não quer levar uma vida católica. Esse está fora da igreja. E as pessoas aí andam cegas. Então pedir ao Espírito Santo que nos ilumine com a verdade. Aqueles que buscam a verdade vão encontrar. Quem procura, acha. Quem procura a verdade, encontra a verdade. Quem procura a mentira, vai encontrar a mentira. Como eu falei de todas essas seitas aí, ainda dei nomes. Estamos passando por tempos difíceis, então. Agora está sendo essas perseguições, um falando mal do outro. Mas e quando vier o tempo em que, quando começar a pôr a gente na cadeia, quando começar a prender, processar, matar, na China aconteceu isso, no México também. Tem um filme muito interessante chamado A Cristiada, ou Os Cristeiros. Conta a história dos católicos no México. Em 1930, houve uma grande perseguição no México. Bastou um presidente maçom, um presidente ateu, que era da maçonaria, mandou fechar todas as igrejas no México. Não vai ter mais missa. A partir de hoje nesse país, fecha as igrejas, expulsa ou mata, fuzila os padres. A gente não quer nada de Deus aqui. E foi uma guerra. Os fiéis tiveram que pegar em armas para ir contra o governo, contra o exército, contra a polícia, que ia fechar as igrejas, prendia e assassinava os padres. Isso há 80 anos atrás, 90 anos atrás, não é tão longe, hein? E pode voltar a acontecer. Na China comunista é assim também. No Japão também, a perseguição contra os católicos. Passaram 100 anos os japoneses, 100 anos, sem um missionário, sem um padre, sem missa, sem nada, sem sacramentos, porque o governo proibia os católicos de terem a missa. E aqui na América do Sul também já vemos isso, o crescimento, o avanço da esquerda e do comunismo com esses partidos aí, PT, Partido Comunista, PSOL, todos esses partidos aí odeiam a religião e a igreja. Tanto é que tomaram o poder aqui no país. Quantas manifestações as pessoas fizeram, nós não queremos isso aqui. Todo mundo contra isso. E eles tomaram o poder, são muito poderosos. O diabo é muito poderoso. Ele é o príncipe desse mundo. Ele manda em tudo. Está fechando aí as contas aí, em todos os países com a maçonaria e o comunismo. São braços de Satanás. A maçonaria e o comunismo. E outros inimigos antigos também da igreja. Os que mataram a nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo. O Islã na Europa, na França, já quando eu estive há anos atrás, e já há muito tempo, na Itália também, e na Alemanha, vários outros países, os muçulmanos, que odeiam os católicos, esses terroristas, matam os católicos, os padres nas igrejas, tudo. E essa gente é o que tem mais crescido. E os católicos todos covardes. Antigamente, os católicos iam para as cruzadas, matavam os hereges protestantes, botavam na fogueira essa gente, ia para Jerusalém, para a Guerra Santa, havia homens, os reis, tudo católicos, tinham um exército, o Papa tinha exército para combater essas heresias dessa gente ruim. E agora os católicos, a gente quer a paz. E todo mundo aí destruindo a religião, acabando com tudo. Esse homem aí que está em Roma, aí, vestido de branco aí, apoia todo esse tipo de coisa ruim. Os padres, ninguém faz nada, os bispos, os católicos também. Tudo de braço cruzado. E a religião acabando, e todo mundo pintando e bordando com o nosso Senhor, com a igreja, e ninguém faz nada. Então, prestar atenção, estamos passando por tempos difíceis. No México, para vocês verem uma diferença, é muito interessante observar essas coisas. O brasileiro tem essa característica, assim, é muito pacífico, você faz o que quer, o brasileiro, assim, tira um ladrão da cadeia, põe na presidência, assim.
um bocado de bandido roubando o povo, explorando esses governos políticos, tudo ladrão, e o povo, sim, ainda vai lá votar nessa gente. No México, quando os fiéis se reuniram numa paróquia, que é uma paróquia que nós estamos atualmente lá, onde está o Padre Ângelo, os fiéis se reuniram e falaram, aqui não vai ter missa nova, acabou. Agora a gente entendeu, a gente não quer isso aqui. Padre sem batina, dança nas igrejas, acabou. Os fiéis falaram, aqui a gente não vai receber mais nenhum padre modernista. Arrombaram as igrejas, trocaram as fechaduras das portas, falaram, se o senhor vier aqui, o senhor vai apanhar. A gente não quer o senhor mais aqui, ninguém moderno. A gente vai querer só parte da tradição aqui na igreja. Aí veio o bispo, se expulsar o bispo também, se o senhor continuar vindo aqui, a gente vai botar fogo no carro do senhor, vai quebrar tudo, e a gente não quer nada do modernismo, nada. Quem vai vir aqui é o Dom Rodrigo, os padres da tradição e bispo da tradição, acabou. Chamaram a polícia, botaram a polícia para correr. O que é que a polícia vai fazer com 500 pessoas? Com porretes de pau, com pedras, arma, nada. E aqui vai ter a missa da tradição, acabou. Então, para você ver a diferença. Aqui no Brasil, a gente sai da igreja e deixa as igrejas que a gente construiu com eles, com os bandidos. Aí a gente é obrigado a ter que estar construindo capela, igreja, fazendo campanha aqui. Mas aí, fora, em outros países, os católicos não são como nós. Não tem meio termo. A gente não quer coisa errada aqui, e a igreja é nossa, e vai ficar com a gente. Tomaram as igrejas e falaram, e botaram os padres da tradição. Então, o Brasil tem que acordar. Tem que acordar. Olha, só o Espírito Santo para nos iluminar. E temos que ser fortes, como eu digo, os homens têm que ser fortes. As mulheres também, como Nossa Senhora. Todo mundo correu lá quando mataram Jesus na cruz, quando Nosso Senhor ficou sozinho. Só Nossa Senhora e algumas mulheres. Os homens fugiram também. E nós, se não acordarmos, vamos ser assim, católicos frouxos, mornos, que pouco importa a religião ou não, Deus ou não, a nossa vida católica ou não, a nossa família católica ou não, pouco importa. A nossa vida de oração também. Nós só vamos perseverar, queridos fiéis, se perseverarmos na oração. Devoção a Nossa Senhora, muito amor a Nossa Senhora e a igreja e a religião. São os bens, os tesouros que nós temos. Sem a religião, sem os padres, como é que nós vamos saber das coisas? Como vamos ter a fé? A fé vem pelo ouvido, diz São Paulo, pela pregação. Se não temos bispos, padres verdadeiros, igreja para ensinar a verdade, vamos perder a fé, vamos nos perder. Então é um grande bem. E a vida de oração, a devoção à Santíssima Virgem, se consagrar a ela totalmente, como seu fiel escravo, como seu fiel servidor, servir a Nossa Senhora, se dedicar a ela. Devoção quer dizer dedicação, se dedicar a Nossa Senhora. Toda a vida que nós temos é se dedicar à devoção a Maria Santíssima e à nossa salvação eterna. Fazer bem nossas comunhões fervorosas, confissões, boas confissões, preparar a nossa confissão, falar os pecados, não ter vergonha, não ocultar nada, falar, cometi isso de errado, me arrependo, até na confissão ser homem, ser mulher, falar a verdade, ser firme, vou abandonar o pecado, vou abandonar o mundo, tudo isso, e ser firme. Não? O brasileiro tem isso também. Um dia está na farra, na dança, depois eu vou para a igreja, estou no carnaval, depois vou receber a cinza, vou lá. Aí eu me lembro do Nordeste, era assim, o pessoal tudo enchendo a cara no carnaval, aí depois, quando chegava na quarta-feira, vou pegar a cinza lá no padre, lá na igreja. E não muda de vida. Nós temos que ser firmes também, radicais no nosso sim. Temos que dizer sim a Deus e vai ser assim para sempre. Não tem meio termo, não tem volta. Se consagrar a Deus, a Nossa Senhora, para sempre. Não olhar para trás. Lembrando que quando Deus, falando de Sodoma e Gomorra, a família de Ló, né, foi a única que escapou de Sodoma e Gomorra, da destruição. Nosso Senhor enviou labareda de fogo e enxofre e destruiu aquela cidade. E a mulher de Ló estava com saudade das festas, da bagunça, lá olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, muito cuidado, tá? Para aqui não virar um bocado de estátua de sal. Inclusive o bispo. Todo mundo, nós somos fracos. Sem a graça
conseguir, vamos estar sempre olhando para trás. Põe a mão no arado e olha para trás. Põe a mão no arado e olha para trás. Nosso Senhor falou, não é digno de mim quem faz isso. Então que nosso Senhor nos ajude, nos auxilie. Eu sei que não é fácil para muita gente. Muita gente já está contaminada com o mundo, com as coisas do mundo. Não consegue se afastar das coisas do mundo. Não consegue quebrar, jogar a televisão fora, queimar as calças jeans, as mini saias. Já está infectada com as novelas do mundo, as danças. Cuidado, né? Não sabemos o dia de amanhã como vai ser. Se nosso Senhor vai nos chamar hoje, essa noite, amanhã, saindo daqui. Não sabemos, temos que estar prontos para quando nosso Senhor nos chamar, a qualquer momento, qualquer hora. Firmes na fé. Então, no dia de hoje, na nossa comunhão, quem tiver a graça de fazer essa comunhão hoje, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo isso que ilumine as nossas inteligências e nos dê o dom da sabedoria, do entendimento, para que a gente possa fazer sempre o que é certo, o que é correto aos olhos de Deus e abandonar sempre tudo que é errado e que não vem de Deus. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido.